Tequila Sunrise. Eu, durante a minha vida, praticamente toda, durante quase 40 anos, eu exerci a atividade de delegado de polícia. Fui diretor da academia de polícia por 2 gestões e dei aulas de direito durante um tempo todo. E depois esse ciclo se fechou em 2013, quando eu me aposentei. Me aposentei das 2 atividades, da atividade de segurança pública e da atividade acadêmica na faculdade. Me passou pela cabeça, como aposentado, o que eu ia fazer com aquela preciosidade que eu tinha em mãos, que era o tempo. Tinha muito tempo. O que eu vou fazer com isso, com esse tempo, que é um tesouro, no meu modo de ver. E foi quando eu me deparei ali na grade de cursos do Senac, com um curso de formação de bartender. Que, olha, eu tenho um fascínio pelo serviço de bar. Eu sou assim, daquela época do Humphrey Bogart. Então assisti Casablanca várias vezes. E a melhor parte é a parte do piano bar. Play it. Yes, boss. Que ele está lá tomando drink, com uma dor de cotovelo. Ai, que eu estou amando a mulher do outro, uma mulher casada e tal. O sujeito toca aquela música tema do filme, ele pede para tocar de novo. Eu prestava mais atenção no ambiente do bar, aquele ambiente acolhedor, né? O barman, naquela época chamava barman, até hoje ainda usam essa expressão barman, fazendo o serviço dele. Eu gosto muito disso. Desde os filmes de faroeste, aquele pessoal que jogava aquelas aquelas canecas de cerveja pelo balcão, zoom, e até lá embaixo, falava, mas que coisa mais bacana isso aí, né? E depois eu assisti um filme, o Lilian, com o Tom o quê? Aquele galã, Tom Cruise, chamado Coquetel. Então, depois desse filme aí, então, eu fiquei muito entusiasmado com essa atividade. E aí eu resolvi fazer o curso de bartender, formação de bartender e bartender freestyle, que é fazer flare e tal. Eu fiz os 2 cursos. Porque ser bartender é muito difícil. Eu falo para minha esposa, a minha linda Luciana, eu digo a ela, olha, o serviço de bartender tem a parte boa, a parte leve e a parte pesada. Qual que é a parte leve do serviço de bartender? Fazer os drinks, né? E para isso precisa estudar bastante também. O bartender deve ter segurança, capacidade de falar o que a pessoa está bebendo, né? Se é gin, o que é o gin, onde é que foi criado o gin, como é que é o processo de elaboração do gin ou de qualquer outra bebida, né? Essa eu considero a parte leve do serviço. E relacionamento com os clientes, né? Relações públicas com os clientes, a parte psicológica, o cliente chega muito alegre, então você quer fazer ele mais alegre ainda. Se ele chega muito triste, você não quer fazer ele muito triste, você quer fazer torná-lo alegre. Então, se ele permitir, se você achar que ele permite esse approach, você se aproxima e faz a parte psicológica do serviço de bartender. Essa é a parte que eu considero leve, tranquila, leve e solta, né? E tem a parte que eu considero mais pesada do serviço de bartender,
que é, por exemplo, no fim do expediente, ele tem que arrumar todo o bar para o dia seguinte, né? Deixar pronto para receber o primeiro cliente no dia seguinte. Ele tem que entender um pouco de informática pelas comandas eletrônicas que ele tem que utilizar. Ele é responsável pelo caixa também, muitas vezes. No final do dia, ele tem que prestar conta de tudo aquilo lá, né? Tem que ser um vendedor, tem que dar lucro para a empresa. O bar é uma empresa onde ele estiver. Se ele estiver aqui no hotel, ele tem que dar lucro para o hotel, o bar. E a pessoa encarregada de fazer isso é o bartender dentro do bar, né? Ele é o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do bar. Ele tem que elaborar os borderus, ele tem que prestar as contas do que foi servido, ele tem que saber se está faltando bebida, se não está, ele tem que ter criatividade, essa é uma parte leve que eu acho, né, não é pesada. Ele tem que criar novos coquetéis, ele tem que fazer promoções no bar, para o bar ter mais movimento, porque o bar tem que dar lucro, né? Então, e ele tem que ser um sujeito que tem uma cultura geral bastante grande, para poder conversar com os clientes o que os clientes desejarem conversar. Então, primeiro, existem vários tipos de bares. Por exemplo, aqui no Hotel Intercontinental, que nós estamos, o bar que fica lá em cima se chama Roof Bar, bar do telhado. Existe o American Bar, né, que fica geralmente num salão onde as pessoas fazem as refeições, e as pessoas então, enquanto esperam as refeições, tomam os drinks, né? E existe o bar de piscina, bar da piscina, existem vários tipos de bar dentro de um hotel. Esse aqui tem vários tipos de bares. E os drinks, né? Os drinks, existe a IBA, a International Bartender Association. Bartender, porque agora essa expressão bartender, ela serve tanto para homem como para mulher, né? Antigamente era barman, depois virou, quando as mulheres começaram a trabalhar, barwoman, bargirl. Na Inglaterra ainda usam barman, barmaid, para mulher, barmaid. Mas essa associação, ela normatizou isso e deixou claro que bartender é o correto no mundo todo. E essa associação, ela dividiu os drinks também cronologicamente. Os drinks que começaram para valer nos Estados Unidos, né, já haviam coquetéis na Europa, né, isso no século XIX. Mas, em 1920, 1930, na época da lei seca nos Estados Unidos, as bebidas eram muito ruins, as bebidas alcoólicas que eram contrabandeadas, feitas no fundo do quintal, mal feitas, para atender a demanda. Nunca se bebeu tanto, né, nos Estados Unidos como na época da lei seca. Então as pessoas misturavam as bebidas tentando melhorar o sabor. Então começaram lá os coquetéis e se espalharam pelo mundo. Depois, durante a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, se espalharam pelo mundo todo, os coquetéis americanos. E esses coquetéis, do início, né, até uma determinada época, até o ano 2000, mais ou menos, que foram criados, né, eles receberam o nome de coquetéis inesquecíveis, unforgettable cocktails. Dolor y vida, ay amor, no me dejes vivir. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. No me dejes vivir. São os clássicos. Depois criaram-se,
foram estabelecidas, essa organização, essa associação estabeleceu que os coquetéis que vieram depois receberam o nome de contemporâneos. E os que vieram até hoje, né, são em 3 períodos, você vê como precisa estudar para ser bartender. Eu não me lembro direito os períodos. Né? Os períodos, atualmente, os coquetéis Nova Era. Então são os clássicos ou inesquecíveis, os contemporâneos e os coquetéis Nova Era, que se faz. Hemingway. Drink favorito do Hemingway é o daiquiri, o drink que apresentei no bar. O outro drink é a base de tequila, a base alcoólica dele é tequila e o nome dele é Tequila Sunrise. Então não tem uma história desse drink aí. Diz a lenda, né, que um grande crooner de conjunto de rock dos anos 60, que eu não vou dizer quem é, ele só tocava, só subia ao palco embalado pelos vapores etíricos da tequila. Tanto que o médico falou para ele, olha, não faça mais isso que vai acabar com a tua saúde. E falou para a esposa, segura ele. E a esposa dele falou, você não beba mais tequila durante a apresentação. Aí um bartender criou esse Tequila Sunrise para ele, que a tequila vem disfarçada em laranjada, né? E ele tomava muita laranjada durante os shows, as apresentações, e continuava tomando tequila. E está vivo até hoje, né? Está bem velhão, tudo, mas está vivo até hoje. Então, todo drink tem uma história
E o bartender precisa saber disso, né? Como é que ele foi criado, quais os componentes e tal. Infelizmente, a profissão de bartender no Brasil, ela não é legalizada ou regulamentada por lei, regulamentada legalmente, e talvez por causa disso não tenha o prestígio que deveria ter. Em outros países, o bartender é bastante prestigiado, é protegido por legislação própria, legislação trabalhista própria. O cozinheiro, por exemplo, que é uma nobre profissão, que também faz coisas que as pessoas levam à boca, engolem, comem, está na moda agora. Né? Fazem campeonatos de cozinheiros, tá? Super prestigiado, né? As pessoas estudam, é uma profissão que tem que estudar também. O próprio garçom, que é outra profissão nobre, que tem a nobreza de servir as pessoas, que eu considero nobre isso, ele também é regulamentado, é um profissional. Tem lei que ampara a profissão, né? Que criou a profissão de garçom. Bartender não tem. Existe uma associação só, a associação não tem uma voz muito ativa, porque é apenas uma associação, não é um sindicato, não pode ter sindicato. Né? Criamos agora uma ordem dos bartenders, que também é um paliativo. Né? Então, eu gostaria que ficasse claro isso, que essa profissão, ela merece ser regulamentada por lei, e eu estou comprometido comigo mesmo, né, para lutar por isso. Em São Paulo, tem por cerca de 10 mil bartenders. Só que existe o bartender, que é o bartender formado, né, que tem a formação em escola oficial, e tem os colaboradores, que são bartenders que não são formados, que aprendem um pouco da profissão, mas não têm a ideia. Porque uma coisa é você fazer um curso, receber todo o material para estudar, se interessar e continuar estudando, e outra coisa é você trabalhar como colaborador num bar, não é bartender, colaborador. Então, é interessante é que a legislação exigisse curso de formação em escolas reconhecidas pelo MEC, né, para que o bartender pudesse, então, a partir daí, trabalhar. Ele deveria ter, pelo menos, um curso secundário. Se tiver o curso universitário, melhor ainda. Né? Então, essa luta é uma luta que eu assumi. Eu não vou sair dela nem por uma boiada.